Maio é o mês em que a gente tem o Dia das Mães. E como ter filho é um assunto que afeta demais as finanças de qualquer pessoa, a gente não podia não falar sobre isso. No episódio passado, a gente falou sobre quanto custa ter um filho. E hoje a gente falou sobre a escolha de não ter filhos e a de congelar óvulos. Não só pela perspectiva mais filosófica, né, da escolha de ter ou não filhos, mas também de quanto custa esse processo de fazer o congelamento. Porque, spoiler, ele não é um processo barato e também precisa de planejamento financeiro. Mas ainda não é amplamente discutido, apesar de estar ganhando muita força nos últimos anos no Brasil. A gente espera que vocês gostem. Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro, um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto. E eu, a Carol Frigério. Aqui, falar sobre dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora? Hoje é um dia muito especial pra gente. É a primeira vez que a gente está gravando em 3. Temos uma convidada muito especial, a Nayara Bertão. A gente se conhece já há quantos anos, Nay? 8? Bastante, talvez. Por aí, né? Tá passando muito rápido, a gente tá perdendo a conta, né? A gente trabalhava juntas lá em 2015, 2016. E estou super feliz que a Nay topou conversar com a gente hoje. Ela é jornalista, ela já trabalhou em muitos canais de mídia muito grandes. Eu quero que ela se apresente, que ela fale um pouquinho da carreira dela e que ela conte pra gente por que ela é a convidada de hoje nesse assunto congelamento de óvulos. Legal, obrigada, Vicky. Obrigada, Carol, também pelo convite. É super legal. Eu sou muito fã de podcast, então eu fico feliz em participar. Aí do outro lado do balcão, né, também de um. Eu sou jornalista, como a Vicky comentou. Eu já trabalho com jornalismo econômico tem um bom tempo, já tem mais de 12 anos. E um dos assuntos que eu trabalhei foi finanças pessoais. E aí escrevendo, né, apurando reportagens, conversando com pessoas, tem um podcast também sobre isso, né, o Pode Isso Meninas, e sempre fui muito envolvida com a temática do empoderamento feminino nesse ângulo de econômico, né? Então, como empoderar economicamente as mulheres. E dentro desse tema tem um monte de, né, subtemas. A maternidade é um grande deles, porque é uma questão muito relevante para as mulheres, tem muito a ver com carreira, e carreira está dentro ali da caixinha de receitas. A gente não relaciona muito bem as coisas, mas tem tudo a ver, né? Cuidar da nossa carreira é cuidar das nossas finanças também. E o tema maternidade ainda é um tabu para muita gente, principalmente para quem está ali na faixa dos 30 anos, começa a entrar numa fase ali de carreira de ascensão, né, de colher os frutos de muita coisa que foi plantada, e é um momento em que o relógio biológico está ticando muito rápido. Acho que a gente sempre sofre disso, né? Aquela tia, aquele tio, né, que vive perguntando nos encontros de família, quando você vai ter filho, quando você vai casar, e como se, né, fosse realmente sinônimo de sucesso, porque lá atrás foi. A gente também não pode, né, desmerecer aí o passado, o nosso contexto. Mas hoje não é para todo mundo, né, sinônimo de sucesso. Então, chega na fase dos 30, a mulher ela começa a realmente se preocupar, tem uma autopressão muito grande, o que eu quero para minha vida. Nem todas estão já acompanhadas, né, com um companheiro, uma companheira, e essas questões vêm muito à tona. Então, eu entrei no tema de maternidade por vários ângulos. Um deles, a questão das finanças pessoais e do empoderamento econômico de mulheres, que é uma causa que eu defendo e faço conteúdo a respeito disso, mas também pelo meu lado pessoal, de que é uma temática que começou a também virar urgente na minha cabeça, muito com relação ao relógio biológico tá ticando. Tudo, assim, acho que meu grande envolvimento com o tema de congelamento de óvulos em especial, veio há 2 anos, quando eu escrevi um post do meu blog Nayara com Elas, do Valor Invest, que fala para mulheres,
né, em que eu falei do processo de congelamento de óvulos. Já era algo que eu pesquisava a respeito, eu já vinha desde os 30 anos, hoje eu tô com 35, na época eu tinha 33, eu já vinha discutindo isso comigo mesma, né, porque eu não falava abertamente com as pessoas sobre isso. E aí eu resolvi que eu precisava tomar alguma atitude, porque se a gente fica postergando também, uma hora, né, não adianta muito. E eu, pela primeira vez, conversei com a minha ginecologista sobre o assunto, comecei a guardar dinheiro, planejar, pesquisar sobre preço, né, de coisas, que é outro fator tabu que a gente deve falar um pouco aí sobre isso. Dificilmente você consegue ver nos lugares o preço das coisas relacionadas a isso. Esse post gerou uma repercussão muito grande, tanto no meu LinkedIn, que eu acho muito legal, porque é isso, a gente tem que discutir no âmbito de carreira, a gente tem que discutir no âmbito de profissional esse tema também. E também muita gente veio falar comigo no pessoal, para contar o caso, enfim, para desabafar, para pedir explicação, e eu fiquei com isso também na cabeça, e quando eu fiz o meu procedimento no fim do ano passado, em 2022, eu tinha 34 anos, eu resolvi expor tudo. O que é o processo, quanto custa, né? E todas as. Se dói, se não dói, se engorda ou não, porque, né, gera tanta dúvida de diversas naturezas esse tema. Se você quer ou não ser mãe mesmo, acho que tem muita questão aí para a gente conversar. Então, eu tenho falado disso nas minhas redes, principalmente no YouTube, em alguns vídeos, e buscado também profissionais para explicar o assunto, né? A própria médica que fez o meu procedimento é uma super parceira, tem me ajudado bastante a explicar essas questões. Eu tô ouvindo aqui a Nay falar e eu só consegui pensar em uma coisa, Vicky. Além do episódio de hoje, de tudo que a gente vai falar, é o que você falou, né? Você foi lá, se expôs, colocou isso gerou uma repercussão e hoje você tá aqui falando sobre o assunto e várias vezes. E a mesma coisa da gente, né, Vicky? Eu, você vê, olha só que loucura. Eu tô aqui hoje com a Nayara, que faz o Pode Isso Meninas. Ela tava falando de uma entrevista que ela já fez com o Drauzio Varela, de outras coisas. E quem sou eu, Carol, na fila do pão, já tô aqui uma jornalista super renomada fazendo podcast junto, sabe? É muito sobre isso. Quando a gente, não sei, assim, quando a gente realmente fala aquilo que a gente pensa, que a gente acha que vai ajudar e que a gente acha que vai compartilhar, parece que a gente joga pro mundo e o mundo joga de volta pra gente e a gente tá aqui falando sobre isso. Acho que esse é o conceito maior que nós três aqui temos latentes dentro da gente. Assim, a gente não quer simplesmente falar por falar. A gente quer falar porque a gente acha que isso é importante, isso merece ser falado. Essa é a tônica. Eu tô assim, gente, eu não tô acostumada com isso, então eu não vou fingir normalidade, que eu tô aqui só gravando um episódio e pronto. A Vicky pode estar normal, porque elas já trabalharam juntas, mas eu não vou fingir normalidade. Não, mas é muito legal isso, porque realmente a gente precisa expor, né, e se ajudar de alguma forma. Eu acho que esse é o ponto, assim, a gente tem que falar a respeito, né, e quanto mais cedo, melhor. Isso tem muito a ver com, acho que nós três carregamos muito a bandeira de ajudar mulheres a serem financeiramente independentes, e os exemplos que a gente dá, sejam de maternidade ou não, né, tipo, como você poupou, do que você abriu mão para conseguir poupar, ou como que você pediu um aumento, sei lá, sabe, como que você investe, são coisas que às vezes a gente acha, eu faço isso, então se eu sei fazer, deve ser óbvio, né, todo mundo faz. Não, assim, tem valor, né? Compartilhar experiências tem valor. Inclusive, acho que por isso que os podcasts bombam muito, assim, e principalmente os que são de histórias de pessoas, sabe? Porque a gente aprende muito com as experiências dos outros. Então, bom, eu não preciso nem falar mais nada. Vocês já entenderam porque que a Nayara tá aqui. Ela vai dar uma aula para todo mundo hoje. Mas antes da gente começar a falar desse assunto especificamente de congelamento de óvulos, quero dar um contexto. Eu fiz a lição de casa antes da nossa conversa, para entender, porque confesso que eu não tinha muita noção de qual que é o panorama de taxa de natalidade, tipo, filhos por mulher no mundo, está caindo, está aumentando. E aí, então, queria trazer alguns dados. Para dar um contexto primeiro, eu não sei se vocês já ouviram falar, meninas, mas eu ouvi há pouco tempo sobre o movimento Child Free. Não sei se a Nay já deve ter ouvido. Eu nunca tinha ouvido, Vicky. Eu já ouvi falar, mas eu nunca entrei no detalhe do detalhe. Eu acho que é até legal você contar um pouco. Então, eu achava que fosse algo recente, porque eu ouvi num podcast, tipo, meu namorado me mandou, falou, olha, é um episódio sobre como que não ter filhos afeta a vida das pessoas e o movimento, blá, blá. Eu fui ouvir
E aí eu achava que era algo recente, mas quando eu fui pesquisar para nossa conversa de hoje, eu vi que, na verdade, ele nasceu nos anos 70, porque ele era muito ligado ao movimento feminista das mulheres querendo ter direito à contracepção, ter direito à pílula, ter direito, enfim, a escolher não ter filhos, ou escolher ter na hora que elas quisessem e tal. E aí, não vou entrar nessa seara, mas ele tomou uma proporção hoje em dia de gente que é tipo childless e assim, não, sei lá, fazer eventos sem criança, tipo casamento, que, não tragam os filhos, tipo de gente que é meio, não quero criança, não sei o quê. Então eu não vou entrar nesse assunto, mas o movimento Child Free, inclusive, ele é um hashtag muito comum no TikTok, eu não sabia, eu aprendi nesse episódio do podcast que eu falei. É uma hashtag muito comum no Twitter, tem perfis do Instagram, tem um livro, eu fui olhar, tem um livro que chama Child Free, não sei o quê, é meio que, acho que porque é uma questão, principalmente para mulheres, como você falou, Nai, quer dizer, principalmente não, para mulheres, que a gente sente uma pressão, né, seja, você falou, da família, né, cobrando, ou você vê todo mundo engravidando à nossa volta quando vai chegando numa certa idade. E aí as pessoas que acham, tipo, não, a mulher não é completa se ela não tem filhos, e assim, também nada contra quem sente isso, o problema é você cobrar os outros, né? Esse movimento surgiu até para ser uma comunidade para quem pensa igual, eu falo, nossa, pelo menos tem outras pessoas que pensam como eu não sou um ET, eu acho que é mais nesse aspecto. De fato, né, já que esse movimento, enfim, nasceu nos anos 70 e foi a época em que, de fato, as mulheres começaram a ter mais acesso à pílula, isso, obviamente, né, nos Estados Unidos, depois que foi chegando para outros países, foi nessa época que a gente começou a ver uma queda muito brusca na taxa de natalidade no mundo, assim, né, em ritmos diferentes em cada país. Então, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, os anos 70 foram os anos, né, a década em que a gente viu a maior queda percentual da taxa de natalidade, então a cada ano caía mais de 2%, essa taxa ano a ano. Então, em 71, a média mundial era de 4,6 filhos por mulher. E em 80, esse número já era 3,7. E em 1980, o Brasil estava acima da média ainda. A gente tinha 4 filhos por mulher no Brasil no ano 1980. Ele continuou caindo todos os anos. E em 2020, ele era de 2,4 filhos por mulher no mundo. E agora, em 2023, no Brasil é 1,62. A gente está bem abaixo hoje da média. E eu não sabia disso, me surpreendeu. Não sei se vocês sabiam. É 1,62 no Brasil No Brasil. Teve uma queda significativa aí, né, nos últimos anos. Eu acho que acompanhando um pouco a tendência de países, o Brasil acho que está seguindo um pouco mais a linha dos países desenvolvidos do que dos em desenvolvimento, ainda que, né, nos países desenvolvidos deve ser uma taxa ainda menor, né, de filhos. Então, obviamente, parte desses avanços, ou grande parte, vem de várias iniciativas bem estruturais de políticas públicas, né, como eu falei, só da pílula ter começado a existir nos anos 70, isso já teve um impacto gigantesco. Então, a gente teve várias políticas públicas no mundo, né, cada país com a sua, tanto de educação sexual, como de acesso até preservativos, não sei, acho que todo mundo deve saber, né? No metrô a gente tem potes e potes gigantes de preservativo para as pessoas, políticas públicas, a diminuição da gravidez infantil conforme os países vão se desenvolvendo, urbanização, né? Porque as famílias urbanas tendem a ter uma taxa de natalidade menor do que as famílias rurais. Então, isso foram mudanças ao longo de décadas, né? Não foram 3, 4 anos. Mas hoje onde a gente quer focar é um outro fator, que é o da escolha. É tipo, de fato, assim, mesmo você já tendo passado, né, não tendo todos esses outros problemas de consciência, de educação sexual, de acesso a métodos contraceptivos, etc., passando esses pontos, é você escolher não ter ou escolher ter menos filhos do que as mulheres há 30, 40 anos atrás. E o que faz muitas mulheres escolherem não ter filhos? Bom, você que está ouvindo já deve ter, em um segundo, deve ter pensado em vários exemplos, você querendo ou não ter, mas acho que são preocupações que existem para qualquer pessoa. Então, eu estava pesquisando, né, o que mulheres que responderam a muitas pesquisas, tanto no Brasil quanto fora, o que elas trazem como preocupações. Então, uma que, olha, eu entendo bastante, eu achava que isso aqui ia ser menos comum, mas é bem comum, a crise climática, é as pessoas pensarem,
daqui a 50 anos meu filho vai ser um adulto e como vai estar o mundo? Vai ter comida? Vai ter água? Sei lá. Aquecimento global, enfim. Falta de vontade, que acho que a gente também não precisa, né, dar nenhuma justificativa. Se você não quer, você não é obrigada. Não querer ter um parceiro fixo para a vida toda, isso pode afetar a decisão de querer ter um filho ou não. No caso de mulheres negras, isso aqui, né, acho que é óbvio, mas ainda assim, para mim, foi uma coisa nova que eu vi nas pesquisas, é que no caso de mulheres negras existe muita preocupação de, como é que eu vou ter uma criança num país racista e violento, né? O que vai acontecer com meu filho? Então, existem mulheres negras que escolhem não ter filhos por isso, o que é muito triste. E aí é todo um outro assunto. E existe o medo também da loteria, porque você não sabe como vai ser essa criança, né? Quem que vai vir? É um novo ser humaninho que vem aí. E a preocupação com a forma como a sociedade trata mães, né? Seja o medo de perder o emprego, de como você vai ser vista na carreira, o medo de ter que fazer tudo sozinha por falta de responsabilidade do parceiro. Então, assim, não quero ficar aqui dando 1000 motivos, apesar de já ter dado, mas existem 1000 motivos para as mulheres não quererem ter filhos, e um deles, por fim, é a instabilidade financeira. Então, eu sei que eu estou fazendo um monólogo, eu já vou parar de falar, mas falando de instabilidade financeira, eu vou só relembrar um ponto que a gente trouxe no episódio anterior. Se você não ouviu, a gente recomenda. A gente conseguiu mergulhar bastante no assunto de quanto custa ter um filho, a escolha de ter um filho, enfim, prioridades. Foi um episódio em que a Carol contou muito da experiência dela, da maternidade dela. Então, só para pincelar, quanto custa, né, ter um filho para as famílias. Isso aqui é uma pesquisa da Exame, para famílias que integram a classe C, ou seja, que tem uma renda familiar entre 5 mil e 13 mil reais por mês. O gasto estimado, isso aqui é um filho até os 18 anos, tá? São 18 anos de gasto, dá entre quase 500 mil reais e 1 milhão de reais, isso na classe C, por 18 anos. Na classe B, que são as pessoas com renda entre 13 e 26 mil reais mensais, né, a família toda junta, o gasto é de entre mais ou menos 1 e 2 milhões e meio ao longo de 18 anos, e na classe a partir de 3 milhões, e aí o céu é o limite, porque, enfim, né, os gastos também vão muito de acordo com o tamanho daquela renda. Então, depois de ter falado tudo isso, Nai, uma coisa que a gente nunca conversou, e confesso que eu não vi, eu não achei isso nos seus conteúdos, por que você decidiu congelar? Eu ia falar cancelar, olha isso, ato falho. Congelar. Você não quer ter, você quer adiar a decisão de ter, você quer, mas quer no futuro, você tem alguma dessas preocupações? Enfim, desabafa aí, conta tudo. Legal. Não, vamos lá. Só queria fazer um comentário antes. Você comentou da questão do clima. Aqui no Brasil, a gente não tem muito essa ainda, tá? Porque eu trabalho com sustentabilidade hoje, então essa é uma questão bem bacana para mim. A gente ainda não olha com esse filtro as coisas, mas a gente vai olhar em algum momento. Na Europa, isso é bem comum, assim. Você, inclusive, tem especializações que estão chegando aqui no Brasil de terapeutas só para cuidar de clima, né? Terapia, psicologia, psiquiatria de ansiedade climática. Então, isso é uma coisa que lá fora já está bem mais né, avançado. Aqui as coisas vão começar a serem mais discutidas, porque essa nova geração já vem com isso mais... a gente fala o chip, né, do ESG, o chip da sustentabilidade, mas eu acho que também é uma questão de realidade, assim, o clima está mudando. Aqui, o que a gente vê, e aí é uma coisa muito interessante, o quanto as desigualdades ficam escancaradas nesses assuntos. A gente vê a questão da violência muito forte como um motivo para não querer pôr filho no mundo. Né? Um país violento, uma região violenta, muita droga, enfim, você não sabe o que vai acontecer. Então, essa é uma questão que, por exemplo, no meu círculo é discutido. Então, como que as causas, né, os motivos também variam um pouco de acordo com o desenvolvimento econômico de cada local. E, por outro lado, a gente tem regiões do próprio Brasil em que as mulheres são quase obrigadas a ter filhos, porque você consegue mais, né, recursos através de programas sociais e etc. E muitas são, inclusive, é uma imposição do companheiro de ter filho. Então, essa é uma outra conversa, né, que a gente pode também ter em outro momento. Mas falando um pouco da motivação de ter feito o processo de congelamento. Eu acho que o nome é muito bom, porque é isso, né? Você congela a possibilidade de. Então, para mim, isso fica muito claro, assim. A minha motivação foi me dar um tempo.
dar um tempo para pensar direito sobre se eu quero ou não ter filhos. No passado, e com uns 20 e poucos anos, eu tinha absoluta certeza que eu não queria. Não me via, não me imaginava com um barrigão, não me imaginava tendo que acordar, né, de madrugada para cuidar de criança, não me imaginava tendo que me preocupar se essa criança vai sofrer bullying na escola ou não, ou se ela vai se envolver com droga ou não, ou se ela vai, né, ter uma profissão que vai ganhar dinheiro ou não. Hoje em dia, eu começo a considerar a possibilidade, né? E acho que os 30 anos, e isso é muito legal, gente, a gente pode mudar de ideia. Não é porque você tinha uma ideia no passado que você tem que ficar seguindo ela. Repense, assim, um autoconhecimento mesmo, sabe? E tudo bem se você mudar de ideia. E o que as pessoas vão falar? Não importa. O que importa é o que você quer, né? No fim das contas. Então, eu acho que isso é muito legal, assim. Eu vivo uma geração que vai muito do 8 para 80. Né, que não vamos ter filhos. E aí, acho que agora as pessoas estão começando a falar, cara, e se? Né? E se eu quiser? E eu acho que eu entrei um pouco nessa onda, assim, e se eu quiser? Né? E conversando com amigas mais velhas, que têm mais de 40, muitas compartilharam o sentimento de arrependimento comigo. Talvez, né, hoje eu penso... Mas agora é tarde, a gente sabe, né, que a medicina tem evoluído e tal, mas é fato, né, biologicamente, em termos de qualidade de óvulo, você já, né, tá numa idade que já é mais velha. Então, isso prejudica sim, e a chance de você ter um filho com algum problema, por exemplo, alguma deficiência mental, síndrome de Down, é enorme quando você, a partir, né, dos 37, 38 anos, acima de 40, então bem maior. Então, é uma coisa a ser considerado quanto antes, sim. Né? Então, eu acho que a minha vontade de fazer o congelamento foi para me dar um tempo. Hoje eu não quero, mas e se daqui 1 ano eu quiser? Ou se daqui 2 anos? E aí eu tive um fator de pressão que foi o meu próprio relógio biológico. Por quê? Porque eu fiz o exame, pela primeira vez, o exame antimileriano, a gente acho que deve falar um pouco melhor dos processos, mas esse é o exame que mostra a tua reserva ovariana, ou seja, a tua capacidade, né, de ovular e todo mês ter folículos disponíveis que podem gerar filhos. E o meu exame deu muito baixo. Eu deveria ter feito antes. E Essa como é é uma que das coisas foi que eu me esse arrependo. exame, Nai? Porque eu tava me fazendo essa pergunta, porque você se atinou para isso cedo, bem relativamente cedo. A sua Sim. ginecologista que passou de praxe ou você falou assim, deixa eu fazer esse exame? Que eu só fui conhecer esse Não. exame tem pouquíssimo tempo, eu não conhecia com 33, por exemplo. Então, isso é o básico do básico que a gente precisa divulgar, sabe? Uhum. E, inclusive, na minha sincera opinião, assim como a gente faz aqueles exames, né, ginecológicos todo ano, a gente que faz até semestralmente, tinha que ter. Porque se você não entende, né, qual que é ali o teu... Porque o exame do hormônio antimileriano é sobre quantidade, né? E a qualidade quem dita é a idade. Mas é quantidade. Então, a saúde reprodutiva é tão importante quanto a nossa, né, saúde ali física, ginecológica, e nunca tinham me pedido. Quando eu falei, este ano eu vou fazer, aí a médica me pediu. Então, eu fiz só no ano passado. Eu poderia ter feito muito antes. Mas você descobriu como? Você descobriu porque você já estava pesquisando sobre o assunto. Isso, porque eu decidi que eu ia fazer o procedimento de congelamento de óvulos, e aí eu comecei a fazer a bateria de exames que você precisa fazer ali inicialmente, em parte porque o seu corpo tem que estar saudável. Uhum. Então, também exames sobre vitaminas, minerais, sangue, esses exames são meio práticos quando você decide que você vai fazer. Mas o antimileriano não é comum os ginecologistas passarem. E eu, inclusive, depois eu fiquei pensando muito nisso, assim, eu poderia já ter feito antes, porque eu poderia ter feito mais cedo. Eu vou né? falar sobre isso até depois, porque, enfim, eu tenho filho e tal, mas eu tenho a questão também, isso nunca acaba, tá? Porque tem a questão e o segundo filho. Então, assim, depois a gente vai falar sobre isso. E ele me passou esse exame, eu não fiz. E depois a gente entra nessa seara. Eu não fiz, porque eu tô decidida. Mas, enfim, depois a gente chega nisso. Não, quero saber. Porque realmente o problema nunca acaba, né? Não acaba. A não pressão acaba. nunca Quem tá ouvindo acaba. aí já tem filho e fala assim, vou pular o episódio. Não acaba, né? A gente sabe que não acaba. E Nai, por que você não queria ter?
Ou não quer ter? Tem uma questão profissional, sim, né? Muito importante para mim. Eu tô num momento de carreira muito legal, é um momento de carreira que eu preciso me dedicar, e é óbvio que uma criança, como que eu posso dizer assim, você precisa dar atenção, você precisa compartilhar. Eu adotei uma cachorrinha no passado, ela já me dá muito trabalho, eu fico imaginando um filho, então. E eu acho que tem um fator também de afinidade, né, com o tema. Tem gente, e eu conheço algumas amigas que têm vontade mesmo de ter filho, assim, de ter uma criança, de, né, ter alguém que para cuidar, para ensinar. Eu nunca tive isso. Mas eu também não descarto. Até minha fase profissional, por exemplo, eu acho que essas discussões de saúde mental vieram em boa hora, porque estava todo mundo surtando, só que a gente não falava a respeito, né? E é isso, mesmo profissionalmente, você também tem aquelas fases que você quer se equilibrar melhor, rebalancear um pouco mais. Então, por isso que eu acho que é importante a gente conversar sobre o assunto, porque hoje talvez você só pense que trabalhar 12 horas por dia é o que mais faz sentido na sua vida, mas pode ser que daqui a um ano você esteja em outra fase que não faz mais sentido aquilo. E aí a tua vontade é ter um sabático, ou ter um filho, ou ter um trabalho que demande menos para também conciliar com outras coisas da sua vida. Então, eu acho que é essa história de se permitir a possibilidade de, né? Eu realmente, se você falar, você tem aquela vontade de ter filho, eu tenho medo. Eu acho que eu tenho mais medo do que qualquer outra coisa, né? Você é muita responsabilidade. Então, eu encaro dessa forma, mas cada um encara de um jeito. E pode ser que tudo mude. Então, foi isso que me motivou e por isso que também você ganha aí alguns anos, né, para poder usar esse óvulo depois. E só um parênteses, Carol, um médico que eu conversei uma vez sobre isso, ele comentou que muita gente congela para ter o segundo, engravida naturalmente, né, no primeiro e depois usa o óvulo para o segundo. Sim, que foi o que aconteceu no meu caso, assim, quero saber da Vicky, mas já antecipando aqui por conta já que já surgiu esse gancho. Porque no meu caso, eu super entendo essa fala, sabe, de quem entendo assim com muito, porque eu também tinha um pouco desse sentimento. No meu caso, eu sempre quis ter filho, então eu sempre quis ter, mas eu tinha muito medo. E, enfim, a Vicky já sabe um pouco disso. Eu tô com meu marido desde muito nova, desde os 19, né? Hoje em dia eu tô com 36 e meu filho tem 3. Mas a gente adiou muito. Então, assim, a família inteira falava assim: eu já desisti de vocês, né? Já desisti, acho que vocês não vão ter filho. E aquela pressão, assim, básica, né? E eu falava, gente, olha só, eu até quero ter, tá? Só que no meu momento, e eu sou nova ainda, eu casei super nova. Mas eu queria ter, então isso para mim não tinha essa ponderação, nunca passou pela minha cabeça, por exemplo, fazer congelamento, e naquela época nem se falava tanto quanto, sei lá, 5, 6 anos atrás, não se falava tanto quanto hoje em dia. Hoje em dia eu tenho várias amigas que passaram por isso, atendo cliente, já falei, né, a gente vai falar sobre isso, que tem lá na linha do orçamento, congelamento de óvulos, então é uma coisa, né, cada vez mais comum, mas eu não tinha essa dúvida. Só que eu nunca tinha parado só que eu sempre quis ter um. Na minha cabeça eu sempre quis ter um, e quando eu tivesse o primeiro, eu falaria, não, beleza, de repente eu vou animar para o segundo, de repente eu animo para o terceiro, mas na minha cabeça sempre foi um. Óbvio, tem uma questão de dinheiro sim, mas eu confesso que hoje menos. Antes sim, porque eu me planejava muito financeiramente para o momento filho. Mas tem uma questão do tempo mesmo, e de planos. E onde eu me sinto completa com uma criança. Eu não vejo assim, a minha vida estaria melhor com uma segunda criança. Não, eu falo assim, minha vida tá ótima e tá ficando cada vez melhor, porque assim, no início foi super conturbado para mim, aí depois a gente fala sobre experiências de maternidade, porque eu acho que nós três aqui temos um pouco desse perfil de pensar um pouco, né, no planejamento. A gente não é, tipo assim, se taca com muita facilidade, talvez, nas coisas, e talvez até isso falte um pouco na gente, a gente queira dosar esse equilíbrio. Mas o fato é, depois que eu tive o primeiro, eu tive certeza, não, eu quero parar no primeiro. E aí eu falei isso com o meu médico, falei assim, olha, mas e se eu mudar de ideia? E eu nunca tinha parado para pensar nisso, como as minhas amigas que não têm filho pensam o tempo inteiro, e se eu mudar de ideia? E ele falava assim, Carol, tem o exame. Aí ele me passou esse exame. Eu nunca tive coragem de fazer o exame. Não tive coragem. Olha que loucura, não tive coragem. Porque se o exame, independente do que aquele exame me desse, eu acho que se ele me desse a questão, tipo assim, olha, você tem pouco, eu ia querer, talvez, passar por esse processo, só que para ter o poder de escolha lá na frente. Ok. Só que eu não me sentia preparada, e eu acho que a gente tem que falar sobre isso também,
sobre você precisa estar preparada para esse processo, né? Porque, assim, você vai tomar uma chuva de hormônios, você vai... Não é simplesmente estar aqui, toma meu óvulo e congela. Porque se fosse, seria fácil. E, enfim, eu já era mãe de uma criança pequena, conciliando um milhão de coisas, e eu ainda ia ter que arrumar espaço na minha vida para o congelamento. Eu acho que a gente também tem que entender que ele ocupa um certo espaço. Eu falei, cara, eu não quero, e eu tô muito ciente da minha decisão. Só que eu tô fazendo uma renúncia muito grande, que é a renúncia do benefício da dúvida, Então, hoje, assim, para que todo mundo saiba, né, minha mãe tá ouvindo esse episódio aí, que fica falando, cadê o segundo, né, foi uma escolha e uma decisão que foi feita. Então, essa é o meu pano de fundo com relação à maternidade. Vi que você não tem, você também já falou um pouco no anterior, né, sobre o que você pensa, assim, você quer, mas não quer, tem essa dúvida. Eu sempre tive certeza que eu não queria, igualzinho a Nai, tipo, não me via como mãe, nunca fui fã de criança, assim, quando eu era, sei lá, adolescente, 20 e poucos. Sabe quando você tá num lugar, uma festa, um evento de família e tem uma criancinha? Eu nunca fui a pessoa que ficava, ai, deixa eu pegar, ai, não sei o que. Tipo, eu nunca. E também nunca cresci com bebês na família, assim, tipo, um priminho bebê e tal. Eu nunca interagi muito com criança e com bebê. E eu sempre me vi como uma pessoa que, tipo, não é minha vibe, assim. Eu sempre falei, não me vejo. Só que ao longo dos meus 20 e mais altos, né? Hoje eu tenho 29. Eu interagi com algumas crianças pontuais que eu me apaixonei, assim, sabe? Você fala, cara, eu não sei se eu sou uma pessoa que adora crianças, mas eu adoro essa criança, sabe? Tipo, fiquei muito fã da irmã de uma amiga, do filho de outra amiga, e aí comecei a falar, nossa, fala, Nai. Não, eu ia falar, é que tem crianças legais, né, no mundo, assim. Gente, A olha gente, só, às vezes, eu só sou a vê as minoria. crianças chatas, né? Cara, eu tô como minoria hoje no episódio aqui do mundo da maternidade, que também tem muita coisa legal, né? Porque parece que a gente tá falando assim, essa Tem pra tumultuar a nossa vida. É assim também, um pouco. tipo, tem desafios, mas deve, assim, principalmente se você quer, deve ser delicioso, assim, deve ter momentos incríveis. E aí eu comecei a pensar nisso por causa dessas crianças, e eu falei, meu, já pensou, né? Mas aí me vinha aquele medo da loteria. Eu falei, meu, já pensou se é, mas e se não for? Tipo, e se não for, sabe? Eu não sei quem é essa pessoinha que vem. No meu caso, eu tenho várias preocupações, assim, eu não sei se eu quero casar e ficar com a mesma pessoa para sempre, eu não sei se... E não que isso tenha a ver com ter filho, né? Acho que tem... As pessoas se divorciam e se seguem felizes na vida delas, mas eu tenho essa preocupação climática, eu tenho muita preocupação com o dinheiro, não vou negar, é a minha principal hoje. Sempre foi. Assim, primeiro que eu nunca me vi tendo, depois veio essa coisa do dinheiro. Eu penso muito nisso que você falou, Nai, de, sei lá, minha vida tá super gostosa hoje, ela tá melhorando a cada ano. Então, eu não quero mexer no jogo, no time que tá ganhando, acho que eu penso um pouco isso, mas algumas amigas tiveram filhos, teve uma onda, assim, tipo, de várias amigas e, sei lá, amigos do meu namorado também tiveram filhos nos últimos, assim, 2, 3 anos, e aí sim eu comecei a interagir mais com a maternidade na prática. Isso porque, assim, eu visitei um casal que teve um filho, fiquei 3 horas na casa dele, sabe? Isso pra mim já é muito mais do que eu tinha interagido na minha vida inteira. E assim, acho que várias preocupações que eu tinha de caramba, isso aqui é difícil, nossa, isso aqui é puxado, nananã. Várias dessas preocupações se confirmaram, o exemplo que você falou, Nai, tipo, às vezes não consegui dormir à noite e tal, mas também isso não é nenhuma surpresa, né? Todo mundo que escolhe ter filho sabe que tem esses desafios. São outras renúncias, né? Sim, sim. E aí eu falei, bom, essas coisas difíceis eu já sabia, isso não me surpreendeu, né, que eles estão passando por isso. Mas as positivas me surpreenderam, porque eu falei, meu, a sensação de segurar um bebezinho no colo, eu nunca tinha realmente sentido isso, sabe? E de você começar a ajudar a criancinha a descobrir o mundo, fazendo perguntas ao invés de dar respostas, ou, sabe, ajudar ela a desconstruir um pensamento que, sei lá, ela viu o amiguinho da escola reproduzindo e fala, não, mas não sei se é assim. E, sei lá, ler junto e, tipo, ajudar a formar um ser humano, sabe? Então, hoje, eu ainda não tenho vontade de ter, hoje com 29, e não acho que eu tô no momento financeiro de ter nos próximos anos também, mas hoje eu aceito a ideia de mudar de ideia. Acho que é isso que mudou pra mim, assim. Quando eu tinha, tipo, 20 anos, 23, 25, 18, eu falava, não vou ter, e eu tenho certeza que eu não vou ter, e eu tenho medo de, sei lá, um dia cair no canto da sereia de um cara e, sabe, me apaixonar. Assim, eu teve uma época que eu
sério mesmo, acho que faz uns 3 anos. Eu queria fazer, a da mulher é laqueadura? E eu cheguei a querer fazer, e a minha terapeuta falou, nossa, mas por que você tá sendo tão drástica, né? Tipo, o que você tá... Vamos entender o que você tá traumatizada. E aí a minha terapeuta, não que ela me convenceu, porque no fim do dia a escolha é minha. Vicky, eu acho que é proibido. Isso ainda não é uma decisão que a gente tenha, sabia? É proibido fazer laqueadura se você não tem filho. Não sei se um dia isso vai mudar, tá? Mas é proibido fazer laqueadura se você não tem filho. E é proibido fazer laqueadura, porque, por exemplo, eu queria fazer. Eu fiz cesárea, e aí eu queria fazer logo tudo junto. Ter o filho e já fazer a laqueadura. E também é proibido. Você tá brincando? É proibido. Eu tô chocada. Só nesse tema laqueadura, só no começo desse ano que foi aprovado a mulher poder fazer laqueadura sem autorização do marido. É tudo ainda muito recente sobre Meu, isso. a gente tá gravando esse episódio em 1918. Gente, eu tô chocada. Tá, a gente proibido. pode... Nossa, tá. Mas assim, existem alguns argumentos, não vou entrar aqui nesse detalhe, mas é porque, enfim, eu queria também, porque eu já tinha essa certeza, era uma decisão minha, mas aparentemente você não está em estado de fazer uma escolha, enfim, e aí tem outras vieses de que se você se arrepender é irreversível, enfim, outros pontos, Justo. né? Acho que tem algumas ponderações que de fato fazem sentido. Mas o ponto principal que eu acho que é até bom a gente falar aqui quando a gente está falando de congelamento também, é que quando a gente ouve assim pessoas falando assim, eu tenho muita preocupação de ter filho, então por isso eu quero congelar, para poder ponderar bem essa decisão, racionalizar essa decisão, a gente tem que lembrar que assim, a decisão de filho, e olha que eu sou a louca do planejamento, eu acho que ela tem sim que ser planejada, mas ela jamais conseguirá ser 100% racionalizada. Jamais, 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 jamais. E a gente jamais vai conseguir racionalizar prós e contras de ter filho, sabe? Assim, fazer uma matriz. Deixa eu fazer uma matriz de todos os prós, deixa eu fazer uma matriz de todos os contras. Até porque os contras, por incrível que pareça, são muito mais fáceis de você tangibilizar. É muito mais fácil você tangibilizar uma noite mal dormida, uma privação de sono, uma hora de birra porque não conseguiu colocar a própria mochila e tá lidando com a frustração durante uma hora fazendo um piti, até a ponto de chegar, daqui a pouco vai chegar a polícia aqui na casa. Tudo isso é fácil, e você tá com raiva, você sai falando, assim, a pessoa... Por isso que às vezes a gente fica assim, cara, pra que escolheu ter filho? Muita gente, às vezes, pra que escolheu ter filho? Só fica reclamando. E aquele imponderável e etc., é até difícil você também mensurar. É difícil mensurar as lágrimas que caem de felicidade quando você vê um sorriso. Como é que você mensura um negócio desse? Você não mensura. Então é por isso que, assim, essa decisão a gente precisa também deixar que ela jamais vai vir para uma decisão 100% racionalizada. E aí, por isso que para a mulher é tão complicado você tá racionalizando o auge da sua carreira, racionalizando o auge da sua vida equilibrada, e saber, caramba, eu tô colocando isso em risco. Eu tô colocando isso em risco por uma outra decisão que eu não sei o que vai acontecer. Então, eu acho que o congelamento ele é muito bem-vindo, né? Ele é muito bem-vindo. Só que a natureza ela ainda não conseguiu tornar a gente imortal, que bom, e nem previsível do ponto de vista de até que ponto a gente vai ter energia. Então, por mais que a gente consiga congelar o óvulo e ter esse momento de respiro, que eu acho que é super bom, super bem-vindo, isso vale para a mulher e vale para o homem, só que a mulher se cobra muito mais, mas isso também vale para o homem, até que ponto eu vou ter energia infinita para lidar com isso lá na frente, né? Então, porque a própria, enfim, né, a geração e tudo mais. É um congelamento, acho que foi ótimo essa metáfora, é um congelamento, mas é um congelamento que também tem um prazo. Então, de alguma forma, a gente nunca vai chegar, talvez, 100% na escolha, sabe? Assim, acho que é muito difícil. Acho que talvez algumas mulheres devam passar por isso. Nossa, eu nasci para ser mãe. Não foi o meu caso. E, ó, eu nunca tinha segurado, vocês aí que nunca seguraram criança, eu nunca tinha segurado nenhum bebê de menos de 3 meses no colo antes do meu filho. Nunca. Nunca. Nem sobrinho. Porque eu tinha pânico, eu tinha medo, eu morria de medo. E depois as coisas vão. Você nasceu para ser mãe? Eu não sei se eu nasci para ser mãe, mas as coisas vão se transformando, né? Falou a pessoa super racional, onde a maternidade ajudou, eu acho, até na minha inteligência desse outro lado, sabe? Desse outro lado emocional. Mas vou sair desse papo aqui, vamos voltar pro papo Não, mas, de Carol, você congelamento. sabe que você falou coisas que são super importantes, assim. Eu ouço muito, até por ter exposto, né, toda essa questão do congelamento, as pessoas falarem para mim que nunca vai ter a hora certa de ter filho. E eu acho que tem razão,
sabe? É isso, do tipo, eu acho que ter ou não filhos, é óbvio, né? Quando é um pouco planejado, porque tem também os acidentes, a gente sabe que não é tão incomum assim, mas eu acho que também é uma coisa de risco mesmo, né? De você tampar o olho e falar, vou, porque senão, racionalmente, nunca vai. E eu acho que as pessoas têm razão. Tem gente que fica brava porque falam isso, mas eu acho é isso, entendeu? E eu acho que até discutir isso é importante porque mostra que você também pode mudar de ideia. Então, de você estar aberta a mudar de ideia. Não é porque você congelou também que você pode esperar 5 anos para ter. Eu acho que você tocou em pontos super relevantes e a hora que você estava falando da questão de você tangibilizar o sofrimento, né, os contras, isso é psicologia pura, né, ciência comportamental. As pessoas, elas naturalmente, biologicamente, mentalmente, entendem a dor como um peso maior do que a felicidade, o benefício, o amor, enfim, o positivo. Então, para a gente fica muito mais marcado do que algo bom. Então, por isso que muitas vezes a gente lembra da coisa ruim, mas não lembra da coisa boa. Porque é isso, mentalmente é assim que o nosso cérebro interpreta. Então, tem um peso maior mesmo. E é isso, se a gente for racionalizar, não vai dar samba. Então, a gente precisa também se jogar no emocional em muitos momentos. É isso, é um tirar um pouco desse pensar e colocar o sentir. E isso é difícil para quem tem a cabeça muito planejada e muito racional. Eu tô falando porque isso é para mim, assim, para mim também foi muito difícil, né? E a gente também tem que ponderar o contrário. Eu sei que tem muitas amigas minhas que tiveram o segundo e o terceiro filho, segundo, terceiro nem tanto, mas também naquele negócio de, né, tem que ter 2 filhos, porque tem que ter 2 filhos, e depois fala, cara, o que eu fui me meter? Eu nem parei para pensar, sabe, na onde eu tava indo. Eu nem parei para pensar na minha vida financeira, eu nem parei para pensar em nada. Então, é achar esse equilíbrio, que é tão difícil, né? Porque senão a gente não estaria rendendo um episódio inteiro. Mas isso vale para quem quer ter o segundo, para quem não quer ter. É um papo que, assim, não para. E, infelizmente, tem esse relógio biológico, que bom que a gente ganhou esse respiro, mas ele não é eterno. E quanto custa esse respiro? Como é que funciona esse respiro? Vamos, Nai. Vamos falar do tabu, vamos destabilizar. E eu fico muito impressionada o quão as pessoas têm dificuldade em falar sobre dinheiro, assim. Principalmente quando o assunto é esse. As clínicas, você não consegue facilmente um orçamento, sabe? De ir lá numa clínica e falar, olha, quanto que é? Ai, veja bem, depende. É igual comprar imóvel, né? Não sei se vocês já compraram. Você chega lá, o corretor tem 3 reuniões para ele te contar qual que é o valor do imóvel. Então, assim, eu acho isso muito ruim, porque eu acho que assusta por antecipação as pessoas. Tudo que as pessoas não sabem quanto custa, para elas é distante. Então, a gente tem que falar, sim, sobre isso e tem que falar também que os valores mudam conforme as clínicas. Eu acho que isso é pertinente. Tem clínicas que cobram mais em conta, tem clínicas que cobram muitos dinheiros. Então, pesquisar também mais de uma clínica, com mais de um médico, de repente, né? Pode ser sim uma alternativa legal para você viabilizar financeiramente esse tipo de procedimento. E uma coisa legal é que começam a ter instrumentos financeiros de financiamento desses procedimentos. Nunca tinha ouvido falar nisso. É Focado nisso? recente, super recente. Depois, quem quiser, eu vou até pesquisar melhor a respeito quais são as empresas e mando para vocês, porque eu particularmente acho muito legal, porque é isso, é caro. Então, eu vou falar um pouco do que foram os meus custos, porque eu acho que dá para entender um pouco de como é distribuída, né, essa gestão financeira dentro de um processo de congelamento de óvulos. Basicamente, e aí já entrando um pouco nas etapas, né, do processo de congelamento. Você tem uma etapa inicial, que é esse scanner de como está o seu biológico, o seu ginecológico, né, a sua reserva ovariana com o exame, né, de hormônio antimileriano, que a gente já comentou aqui, e principalmente se você está saudável, né, se você precisa. Eu, por exemplo, tive que, por 3 meses, fazer suplementação de vitamina, porque eu estava com ferro 1/3 do que eu deveria,
com falta de vitamina D, falta de vitamina B12. Então, assim, eu tive que tomar várias vitaminas para ir depois fazer o congelamento. Então, nem sempre as pessoas também têm noção um pouco disso. Por quê? Porque no momento do congelamento, você tem que estar com o seu óvulo mais saudável possível. Então, a qualidade do óvulo depende um pouco disso, né? Da sua qualidade. Esse exame, o primeiro que você falou, que até foi o que me passaram, eu nunca fiz, ele é um exame que eu acho que ele é coberto, assim, para quem tem plano de saúde, ele costuma ser coberto, né? Ou não? Olha, eu tive que pagar Teve que por pagar? conta, mas custou R$300. Ah, tá. Não é um absurdo, Aham. mas é um valor. Tá, então a gente O que tem dá de para cara aí os fazer 300, né? Isso, o que dá para fazer é você tentar algum reembolso do plano, Uhum. né? Aí depende de cada plano de saúde também. Mas os outros exames são cobertos, geralmente. Então, exames de sangue, né? Comum. Esse antimileriano é um exame de sangue. Então, você vai coletar sangue, você já faz o antimileriano também. Então, todos os outros ginecológicos, né? Ultrassom é super relevante dentro desse processo. Enfim, todos os outros que a gente costuma fazer aí sanguíneos para ver saúde física. Esses já são cobertos pelo plano. Então, quem tem plano de saúde já é um gasto que, assim, é menos, né? Você vai gastar menos. Mas é a menor parte, né, do gasto É a total. menor parte. É a menor parte. Essa é a má notícia. Aí a gente entra com o médico, né? Ou a médica. No meu caso, foi uma médica. Muitos ginecologistas cobram a parte, não estão no plano de saúde, mas pode ser que você consiga no seu plano de saúde. Então, vale ligar lá, enfim, questionar, ver se você também consegue ou achar alguém dentro do plano que faz também esse tipo de procedimento. No meu caso, foi pago à parte. E aí depois eu fui pedir alguns reembolsos para o plano. E ainda está em análise. Então não é tão simples também, tá, gente? Eu não estou contando com isso. Se vier um reembolso, acho ótimo. Mas eu não estou contando com isso porque eu não sei se eu vou conseguir. E aí, o médico, a médica, enfim, ele vai te acompanhar durante o processo. Por isso que chama assistido, né? Reprodução assistida. Ah, não pode. Eu tava achando assim, mas ué, você vai pagar um médico pela consulta. Não, é um médico pelo Não, processo da hora de congelar. Eu sou totalmente leiga no isso. assunto, aí é bom que eu vou fazer umas Não, perguntas, é porque eu sou ótimo que totalmente você leiga pergunte. mesmo. É um médico que tem que te acompanhar lá, é um procedimento, literalmente. Entendi. Exatamente. E geralmente é o médico que faz a pulsão, né? Que você tirar os óvulos e depois ver quais estão maduros o suficiente para serem congelados. Então, eu tive uma médica que me acompanhou em todo o processo. Os exames, aí todo o tratamento em si hormonal, que é a segunda etapa, que eu vou contar muito rapidamente e falar um pouco dos custos desse tratamento. Você precisa injetar por 10 dias. Na verdade, são mais ou menos 10 dias, depende um pouco também de pessoa e de como o corpo responde aos hormônios, mas são hormônios importados. O hormônio, quem escolhe é o médico, por isso que o médico é importante no processo, porque o seu corpo pode precisar de um ou de outro, depende. Eu, por exemplo, usei um medicamento em que eu tomei a dosagem máxima, porque como a minha reserva já era baixa, o meu antimileriano deu 0,7. Só para vocês terem uma ideia, de 0,1, né, até 1 é uma reserva baixa, bem baixa. Então, quanto menor isso, mais baixa. Uma reserva alta é acima de 4. Então, essa é mais ou menos a conta que eles fazem. Então, eu precisava tomar a medicação na maior dosagem possível. E poderia ter efeitos colaterais também mais intensos por causa disso. Então, o médico tem que te explicar essas coisas, né? Se você tem uma reserva ovariana já elevada, pode ser que você tome uma dose menor e você tenha menos efeitos colaterais. Então, também varia bastante. O que esses hormônios fazem? Basicamente, todo mês a gente já tem uma cestinha de folículos que vão lá para o ovário. E esses folículos, um deles matura e vira um óvulo que depois se desprende e pode ser fecundado. O que esse hormônio faz? Ele basicamente vai lá e anaboliza, digamos, todos os folículos que você tem nos 2 ovários. E aí todos eles viram potenciais óvulos a serem fecundados. Por isso, tomem muito cuidado, né?
se você estiver no processo, porque você pode realmente ter mais de um filho aí se você, né, tiver relação. E todos esses óvulos depois eles vão ser extraídos. Mas o que esses hormônios, por que esses hormônios custam muito dinheiro? Assim, é uma parte muito significativa. Cada processo, e eu fiz 2 vezes, depois eu conto por quê, mas basicamente paguei R$6.000 assim, nesses hormônios, mais um preço de um outro tipo de medicamento, que é um medicamento que eles chamam de trigger, que é o medicamento que lá no final do processo você tem que tomar um dia e meio antes da pulsão, como se fosse uma cirurgia, né? Para ele desprender os seus óvulos né, dos ovários para eles serem extraídos. Então, são 2 grupos de remédios que você faz. As injeções dos hormônios, que são esses de 10 dias, gente, o maior medo das pessoas é dessas benditas injeções. Assim. E eu tenho que falar, é muito mais tranquilo do que parece. Não sei se alguém tem experiência já com, por exemplo, injeção de antialérgico, né, de tratamento de alergia, eu já tinha feito, então para mim foi menos novidade, ou de diabetes, é uma agulhinha muito pequenininha. Sim, você tem que se auto-injetar. Tem gente que tem agonia, é verdade, mas também você pode combinar com o seu médico, eu não consigo. Eu prefiro vir todo santo dia aqui para alguém fazer para mim. E isso é super negociável, assim. E tem casos de pessoas que se impedem para outras pessoas fazerem. Eu fiz sozinha, eu não tive dificuldade. O que aconteceu? E aí eu acho que vale contar que, apesar de ser um podcast de finanças, né? Mas é que a gente está falando do processo, eu tive alguns hematomas pontuais. Isso eu tive. Porque chega uma hora que são tantas injeções que você realmente, o teu corpo começa a reagir, né? Mas, assim, não foram super, né, feios e ficaram por meses, não foi isso. Então, eu acho que é muito mais tabu, e por isso que as pessoas têm muito medo, né? A gente não fala a respeito, do que, de fato, o processo assusta, assim. O que você tem de reação? Varia realmente conforme as pessoas. Eu tenho amigas que fizeram o processo, que passaram muito, muito mal, e neste caso, minha recomendação, deixe claro para a sua empresa que você trabalha que você está fazendo o processo, porque pode ser que seja muito desconfortável. E aí você precisa de alguma compreensão também do lado deles, de que é uma fase, é algo rápido, né? Em 15 dias você resolveu, se você não precisar fazer de novo como eu, ou até mesmo nas suas férias, né? Se você, né, não se sentir confortável para contar isso para a empresa, acho que também respeito as pessoas, mas tem gente que passa muito mal. Então, se você preferir fazer nas férias só para garantir, E é se eu me sentir mal, passar mal de enjoo, de ânsia, etc., ou é passar mal vários de... sintomas, assim, pode ser várias coisas. Tá. Você pode ter enjoo, né, vômitos, tem gente que relata, não é o mais comum, dores de cabeça, tipo aquela TPM potencializada, sabe? Mudança de humor. Isso que eu ia falar, mas pode também atacar o seu emocional. Você pode ficar, enfim, mais sensível, Pode, mais irritada. São pode. E hormônios, né, aqui no vale final um das contas. parênteses, tá? Quando você está entrando num processo de congelamento de óvulos, tem várias questões que começam a vir na sua cabeça. Ah, eu quero ter filho, eu não quero. Quando que eu quero? Será que é com essa pessoa? Será que não? Putz, eu não tenho alguém. Nossa, eu vou morrer sozinha. Enfim, tem tantas coisas que vêm na sua cabeça, então você já está emocionalmente muito abalada. Então, pode ser que você tenha ainda um extra ali com a medicação. E eu acho que vale considerar que pode existir, sim. Eu tive um pouquinho de oscilação de humor e eu tive uma dor intensa na primeira vez que eu fiz nos ovários, porque eu tomava anticoncepcional há muitos anos, eu já tinha parado, também isso é importante, né? Você tem que parar uns meses antes para fazer o processo, e o meu ovário, que era do tamanho minúsculo, cresceu, né? Porque você potencializa ali o crescimento dos seus folículos. Então, isso me incomodou muito, mas me incomodou depois do 7º dia de aplicação. Os primeiros 7 dias, para mim, eu não senti absolutamente nada. Eu fui para academia normalmente, eu segui minha vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Fora esses hematomas ali regionais, né, na região do abdômen, que é onde você aplica, nada. Aí, no 7º dia em diante,
eu comecei a sentir incômodo. Entendi. Quando vai chegando mais pro dia da pulsão, eu realmente não conseguia assim, andar direito, porque me incomodava bastante. Mas cada um é de um jeito. Na segunda vez que eu fiz, eu senti dor no pós. Depois da extração. Eu não senti nada durante. Nem enjoo, nada. Mas no pós, eu tive muita cólica, tive muito inchaço. As pessoas perguntam, engorda? Eu acho que assim, retenção de líquido pode ter sim. Eu tive, mas no ciclo seguinte já tinha se Foi rápido, esgotado, né? Foi sabe? pontual. É E só para voltar rápido. nos custos, Nai, foram 300 do exame lá no início, então o médico, que eventualmente pode ser reembolsado ou não, que acompanha todo o procedimento, cerca de 6.000 das Só do aplicações, só de hormônio. hormônio, e mais quanto do outro que é para soltar no final? E esse outro trigger é mais barato, em torno de 400, 500 reais, né, mais barato, perto dos 6.000, mais barato. E o médico, só para falar, assim, às vezes eles cobram para você fazer essa primeira consulta. E eu já vi preços que variam de 500 reais a 1.800. Então, também vale pesquisar muito por esse lado também. A primeira consulta já dita um pouco qual que vai ser o valor que o médico vai te cobrar depois. Eu negociei, a minha foi incrível, ela participa também de um projeto que quer estimular as pessoas a considerarem mais essa possibilidade, então já tem esse projeto que ela participa, já tem também essa cabeça de ser um pouco mais acessível, que chama Projeto Alfa. Vale depois dar uma olhada, que eu acho bem legal. Mas ela, assim, é um preço. Além dessa consulta, você vai fazer várias outras consultas e depois você ainda paga a pessoa no procedimento final. Então, você tem o hormônio, você tem o médico e você tem, durante esse processo, tô falando até antes da pulsão, tá? Você tem vários exames de ultrassom que você precisa fazer. Eu fiz pelo menos 4 ou 5 em cada um dos procedimentos que eu fiz. E você vai ter o congelamento depois também, porque até onde eu sei, depois que você congelou, Exatamente. você precisa pagar para esse óvulo ficar armazenado em algum lugar. Isso não fica de graça. Você tem que pagar como se fosse uma mensalidade para esse óvulo poder estar lá, certo? Exatamente. Então, assim, 3 fases, tá? Esse pré, né? Fazer os exames, esse meio do caminho em que você injeta os hormônios, toma o trigger, faz a pulsão custa, tem um anestesista que precisa ter. Então tem mais esse custo do anestesista mais também. esse custo. Então, assim, você paga. Vamos Por somando aí, isso que eu falo. minha calculadora na cabeça, eu tô somando Tem aqui, que tá ser um dando... planejamento. Tá. Você tem os exames, você tem o médico, você tem os hormônios, o trigger, e tem ainda o dia da pulsão, que aí envolve tanto o médico, né, que eu já comentei, quanto a clínica, né, porque você está ocupando espaço da clínica e do corpo médico ali, de enfermeiros, não médico, mas assim, pelo menos um enfermeiro sempre tem, e o anestesista. Esse daí eu paguei em torno de 7.000 reais, nesse momento ali da clínica. Então, 7 então mais tem 7 isso, ali, né? aí depois vem a manutenção, que eu confesso que, assim, as pessoas acham que é o mais caro. Não é, gente, não é. Por ano, custa em torno de R$ 1.500 a manutenção. Se você paga com antecedência, paga no Pix, eu paguei as coisas no Pix, consegui desconto, enfim, dá para você negociar, né? Mas também dá para dividir em 10 vezes. As clínicas já são muito flexíveis no pagamento, tá? Você paga até mais barato. Então, eu paguei por 1 ano e meio, porque aí eu já peguei sem o reajuste, né? Como eu fiz no final do ano passado, já prevendo que no fim desse ano ia ter reajuste, no fim do ano passado ia ter reajuste, eu já paguei 1 ano e meio. Então, já ficou pago e consegui desconto porque eu paguei à vista também. Então, a manutenção, 1 ano e meio, mais ou menos. Aí depende quanto tempo você quer deixar. Em média, as pessoas deixam de 3 a 5 anos o óvulo congelado. E aí tem um outro gasto que a gente está aqui falando do processo de congelamento, que é a primeira etapa de um processo de fertilização in vitro. Então, quem vai fazer fertilização in vitro, por exemplo, faz todo esse procedimento, só que em vez de congelar, usa o óvulo. E tem uma outra possibilidade também de você congelar o embrião já fecundado em laboratório, e não o óvulo.
pouca gente sabe disso. Não sabia, entendi. Por exemplo, você tem um companheiro que você, né, tem certeza que é com essa pessoa que você quer ter filho. Você pode já fecundar em laboratório no momento em que você extrai, ele já fecunda e já congela. Então, você congela o embrião. Qual que é a vantagem? A chance de você conseguir né, ter o filho é maior. Porque como que funciona depois, né? Porque a gente fala, congelamento, tá? E depois, né? Como que funciona para você descongelar e usar? E é bem isso mesmo, você descongela, então tem até um funil mesmo, né? Congelei tantos óvulos. Aí você descongela só uma partezinha daquele número que você congelou para poder tentar fazer a fertilização e ver se você engravida. E aí eles fazem a fecundação do óvulo em laboratório e depois se inserem no útero da mulher. Então, tem o descongelamento, aí tem a fecundação, que pode ser que dê certo ou pode ser que dê errado, e depois ainda a inserção no útero, que pode ser que dê certo ou dê errado. E isso já vai ser outra equipe, porque isso provavelmente já é outra vai equipe. ser uma outra Até porque, especialidade. Se você não vai fazer a FIV na sequência, né, a fertilização in vitro na sequência de você ter congelado, porque você pode, claro, né, extrair vários, usar alguns para fazer a FIV e outros deixar congelado. Mas se você não vai usar na sequência, você, daqui um tempo, né, vai ter que pagar mais R$15.000 a uma infinidade de dinheiro que muitas clínicas cobram até R$50.000 para fazer esse procedimento de fertilização para ter o filho. Então, por isso que, assim, os valores, obviamente, são variáveis conforme a clínica, conforme o médico, conforme se você escolhe, inclusive conforme quantos óvulos você congela. Então, tem uma tabelinha que a clínica tem de tantos a tantos óvulos custa tanto a manutenção, mais do que tantos custa tanto. Eu fiz em 2 etapas, porque na primeira eu só consegui congelar 7. Eu extraí muito mais, eu extraí 13, só que maduros o suficiente para serem congelados só 7. Então, aí eu resolvi fazer a segunda vez logo na sequência. Eu já tinha isso em mente, porque eu já sabia que a minha reserva ovariana era baixa. Mas aí você fez Então, tudo de novo? Você teve que fazer as injeções de novo, tudo etc. de novo. Pagar tudo de novo. Ai, gente, doeu até no meu bolso. Exatamente, exatamente. Mas aí que tá a importância do planejamento financeiro. Eu acho que eu queria tocar nesse ponto, Nai. Porque eu até estava comentando com a Vicky num outro episódio, quando a gente teve a vontade de fazer isso, eu falei assim, cara, você sabe que já está se tornando comum nos atendimentos que eu faço, eu ver, né, as mulheres colocando ali congelamento de óvulo como enfim, como um investimento ou um gasto, seja lá o que for que vai fazer naquele ano, e como uma coisa recorrente por conta do congelamento. E aí, às vezes, acontece de, poxa, não deu certo, então tem que fazer de novo. E eu acho que, assim, é conectar esses dois mundos, é conectar o mundo da tua vontade de fazer essa pausa para você poder tomar a sua decisão no momento mais oportuno, mas ela precisa estar conectada com o seu planejamento. E eu acho que foi ótimo você passar essa sequência toda, porque ele precisa estar conectado na sua vontade de agora, na sua vontade da manutenção, tudo bem que vai ser um valor menor, mas é R$1.500 no ano, né? Então a gente precisa também estar planejada para isso, e precisa estar planejada para lá na frente, no momento em que você quiser que esse óvulo vá efetivamente, enfim, ser fertilizado e tudo mais, você vai ter também esse valor ali na frente. E é a mesma coisa se você quisesse querendo ter um filho, né? Você deveria, se você é uma pessoa consciente, claro, às vezes vão ter acidentes, como a gente já falou aqui, mas você deveria estar vendo, que foi muito que a gente falou no episódio passado, quanto é que custa ter um filho, quanto que eu vou gastar. E é a mesma coisa, só que a gente agora está fazendo no momento pré, né? E, enfim, isso até quando você está grávida também, você vai ter que fazer um monte de exames, vai ter que fazer um monte de coisa, pode ser que seu plano cubra tudo, pode ser que não cubra. Isso é para tudo na vida, mas é que aqui a gente está falando de alguns valores que são relevantes. Eu tinha visto muito, eu estava na minha cabeça, acho que bateu uma ordem de grandeza de mais ou menos uns 20 mil por congelamento. Esse era um número que eu tinha assim na minha cabeça de já ter visto uma média de alguns clientes. Exatamente, é uma média mesmo eu ia falar 15 a 20 mil, mas as coisas também inflacionaram, né? Então eu colocaria alto, 20 mil, mais ou menos. Uma coisa que eu acho legal, que eu tenho visto, muitas empresas começam a oferecer entre os benefícios corporativos. E muitas mesmo, que me surpreende, porque 3 anos atrás ninguém, assim, malemar alguma multinacional.
Agora a gente já vê mais. E engraçado porque se conecta totalmente, realmente, né? Claro que isso é uma Super. decisão da mulher, mas a gente sabe que tá uma decisão muito atrelada à carreira, não tem como negar. Sim. Então, interessante. E tanto pagando, né, todo o procedimento, ou às vezes fazendo parcerias com clínicas para ter um valor reduzido. E algumas empresas já cobrem, inclusive, a FIV completa, né, a fertilização in vitro. Então, você extrair, fazer a fertilização e depois né, a inserção lá no útero, enfim, a maternidade em si. É o meu caso, só para complementar também. Eu quero congelar esse ano, porque eu falei, bom, já que eu pensei nisso cedo, e tenho esse benefício na empresa, não sei até quando vai ter, eu não sei até quando vou trabalhar lá, eu vou resolver isso logo. E aí eu vou fazer no segundo semestre, era para ter feito antes, mas enfim, a mudança, até, enfim, equilibrar a rotina nova, acabei deixando isso para depois. E aí eu fui pesquisar os preços também, né, para eu ter noção, né, de como que é. E tá super em linha, pelo menos na clínica que eu fui, porque uma amigona minha fez lá. E também, então, só para passar os meus valores também para a gente criar meio que uma média, essa medicação da estimulação, né, dos folículos, ela me passou entre 6 e 8 mil reais. Então, ela falou, depende, como você disse, né, da quantidade de remédio, porque às vezes você tem bastante, precisa de menos estimulação, ou por menos dias, enfim, tem gente, pelo que ela me falou, eu não passei por isso ainda, mas me fala se foi assim com você, né? Você vai estimulando, né, com as injeções, e um dia sim, um dia não, você tem que ir lá correr na clínica, fazer um ultrassom para ver qual que ficou o tamanho dos seus folículos, porque às vezes ou o exame não mediu exatamente qual que era a reserva que você tinha, e você tomou um pouquinho de hormônio e já, né, inchou muito, já maturou muito. Mostrou, né? Isso, e aí você tem que falar, pera, agora diminui a dosagem, ou putz, a gente vai ter que fazer a retirada mais cedo do que o planejado, ou ele não tá respondendo ao hormônio, então você tem que ficar indo lá fazer os ultrassons, e por isso que o valor do remédio nem sempre é exato, né, tipo, depende um pouco do quanto você vai usar, mas a médica que vai fazer que é a pessoa em quem eu fui, mas que é o valor dela no procedimento, como você falou, são mais 6 mil, então aí já fica entre 12 e 14, só o remédio e a médica. Aí o anestesista mais 600, a clínica, né, o laboratório da embriologia mais 5.500. Então, chutar no baixo, né, tava 12, mais 5.500, 17,5, mais o anestesista já vai para 18 e poucos, e aí a manutenção realmente 1.600 por ano. Então é isso, assim, no valor mínimo, que é esse com o menor custo do remédio, já dá um pouco mais de 18 mil, e aí, se fosse esse valor maior do remédio, já passaria um pouco de 20 mil. Então, e assim, a gente está falando de São Paulo, né? Então, obviamente, esse valor deve mudar dependendo da cidade, mas acho que a gente tem uma noção bem sólida da média em São Paulo, né? Nos lugares que a gente foi. Eu acho que para o Rio pode considerar a mesma coisa, que esse valor que eu trouxe aqui de 20 também foram com pessoas no Rio. Então, Que acho você é por aí. atende, então elas estão fazendo orçamento também, né? É. Então, tô só pensando no horário, tem 2 assuntos que a gente queria falar. Que talvez você esteja pensando, né? Você que está ouvindo a gente. Falar, tá, eu percebi que para juntar 20 mil reais, eu preciso de 3 anos, eu preciso de 2 anos, eu preciso de sei lá quanto tempo, onde eu invisto isso? E acho que deve ser uma dúvida muito justa, né? E genuína, porque a gente recebe bastante também uma dúvida que às vezes tem um horizonte de tempo parecido, que, eu preciso não, eu vou viajar para o exterior, ou sei lá, quero fazer uma viagem de 10 mil reais, onde que eu invisto? Então, são horizontes de tempo muito parecidos. Mas aqui, enfim, acho que quero que as meninas me complementem, mas por mim é bem, bem simples, porque é o mesmo tipo de investimento da sua reserva de emergência. Porque 2, 3 anos, até 4 anos é curto prazo no mundo dos investimentos. Então você não vai botar em ações, você não vai botar em cripto, você não vai ficar botando um título, né, de renda fixa de longo prazo. Você vai botar lá no Tesouro Selic ou no CDB de liquidez diária pós-fixado, um investimento que não vai ter muita oscilação, praticamente, né, quase nada de oscilação, a menos que tenha algum evento mais inesperado em termos de juros, e que vai render mais do que a poupança. Mas também, se você tiver pavor de fazer isso, ninguém vai brigar com você se você estiver na poupança, apesar de existirem opções melhores. Só não bota isso numa ação, não bota isso num fundo multimercado, porque assim, você não vai querer que esse dinheiro oscile, porque se na hora de você retirar o dinheiro for congelar, tem sei lá, uma nova pandemia, uma nova crise, uma empresa que quebrou e esse fundo cai ou essa ação cai, o dinheiro que você ficou lá suando todo mês para juntar, ele pode cair 10% no dia que você vai retirar e aí você não consegue pagar o procedimento, pode cair 20%, sei lá, sabe?
Então, um investimento bem arroz com feijão, igual da reserva de emergência. Eu também falaria a mesma coisa, Vicky. A única ponderação que eu trago, até recebi esse comentário depois do episódio que a gente fez de reserva de emergência, é um episódio que eu recebo bastante comentário, de alguém falando assim, e se eu fizer, para reserva eu realmente não recomendo, mas talvez para isso, para um prazo de 3 anos, ok. Porque e se eu fizer a minha reserva do tipo assim, eu coloco um vencimento num CDB do banco de 105% e ficou, sabe, ele vai vencendo e eu vou revigorando. Falei, cara, você vai fazer uma estratégia super rebuscada para ganhar 1 ou 2 pontos a mais e tá tirando foco do que realmente importa, né? Essa é a minha opinião. Mas, se a pessoa tiver aquela neura assim, eu já tô com valor, ganhei. Pum, recebi esse valor, recebi dos meus pais, recebi na quina da sei lá do que, recebi esse valor e tô com ele aqui e eu só vou fazer o procedimento daqui a 2 anos e eu não vou mexer nesse valor. Se você quiser realmente pegar um investimento de renda fixa, seja um CDB, com, né, o limite aqui, a gente está falando dentro do limite do FGC, e ter um pouquinho a mais de rentabilidade para esse vencimento, se você pode esperar, não pode fixado, não vejo também muito problema para você ganhar esse um pouco a mais. Só cuidado com o CDB que você está colocando seu dinheiro ali, né? Porque também você não quer colocar num... A gente já falou sobre a marca do macarrão, escolha bem a sua marca do macarrão, foi uma analogia que a gente fez, né? Muito boa. Escolha a sua marca do macarrão para quando chegar lá na frente você poder comer o seu bendito macarrão e ele não virar água. Então, até acho que é razoável também você casar. Agora é o que a Vicky falou, não queira inovar, sabe? Pode ser que a bolsa realmente suba 100% e você olhe e fique lá na frente falando, poxa, se eu tivesse colocado. Mas ninguém tem bola de cristal. Se é um projeto que você está fazendo, trate ele com a seriedade que ele precisa e deixa a parte de risco para outras coisas. Ainda mais porque hoje a renda fixa está pagando muito bem, né? Então, não tem porquê, né, inovar nesse sentido para esse objetivo específico. E se eu puder só acrescentar, se você tiver lugares, né, financeiros em que você coloque o nome da caixinha e coisas desse tipo, coloque. Para você não tirar esse dinheiro para outras coisas, né? Realmente encare como um projeto seu, um projeto pessoal, porque é importante, né? Se você decidir que é importante, obviamente, né? Então, cuide dele, né? Desse dinheirinho aí para você fazer, porque realmente os gastos não são fáceis de serem encarados aí, precisa de um certo planejamento. Eu demorei um pouco para fazer até por isso, assim, né, para ter esse dinheiro para isso. Por isso que eu acho importante, meninas, a gente falar disso quanto antes. Né? Com 20 e poucos anos, as meninas têm que começar a olhar para as possibilidades, né? Ter ou não filho, adotar ou não, né? Falar sobre esses tabus que estão em volta do tema maternidade, eu acho super relevante até para conseguir fazer um planejamento como esse. Cara, total, porque eu fico imaginando a quantidade de pessoas que estão ouvindo a gente falando assim, pô, que legal essa empresa que, enfim, tá patrocinando isso e tudo mais, mas eu não trabalho numa empresa assim. Ou, poxa, eu tô ouvindo isso agora, se eu tivesse ouvido isso antes, eu poderia agora estar tendo esse poder de escolha. Então, sensacional essa sua fala. Eu acho que ela só traz benefício. A gente, de forma alguma, quer que meninas de 25 anos já fiquem na ansiedade com relação a isso. Não é esse o ponto. Mas a gente precisa saber quais são as possibilidades e qual é o momento mais oportuno para tomar essa decisão, porque existe uma janela para isso, né? Sem dúvida. Exatamente. E uma coisa que eu pensei quando eu estava pensando, né, na nossa conversa de hoje, estava pesquisando, falei, nossa, a primeira coisa que me veio na cabeça quando eu comecei a pesquisar a queda de natalidade, enfim, vendo os números ano a ano, há décadas, né, os números caindo de filhos por mulher e ao mesmo tempo a taxa de, como é que chama? Expectativa de vida crescendo. A primeira coisa que me veio na cabeça foi, quem vai pagar a aposentadoria dessas pessoas? Porque tem mais gente velha e menos gente nascendo, tem um tsunami vindo, né? Tipo, que horas ele vai bater na gente? E aí a Carol a gente tava revisando o roteiro, ela falou, nossa, eu comecei a ler o roteiro, a primeira coisa que eu pensei foi pirâmide da Previdência. Então, queria só que a gente pincelasse rapidinho para entender, porque talvez você que esteja ouvindo às vezes ouça, sei lá, um podcast de jornal ou uma notícia de jornal falando, reforma da Previdência, crise na Previdência, tipo, o que é essa crise, por que esse é um assunto, a gente não está falando se a gente é a favor ou contra, a gente está falando de fatos, e as pessoas estão tendo menos filhos, elas estão vivendo mais tempo, e se as pessoas continuarem, né, com essa receitinha que a gente tem hoje de se aposentar com 60 e poucos anos e depois ficar o resto da vida recebendo aposentadoria, de novo, não é um juízo de valor, é uma conta, né, matemática, a gente já falou isso em outros episódios. Se tiver menos pessoas trabalhando para pagar esse benefício, essa aposentadoria,
assim, de onde a gente vai tirar dinheiro? Que, né, não fecha, né? Tem menos pessoas contribuindo e cada vez mais pessoas usando. Então, não sei se você quer comentar alguma coisa além disso, Ká ou Nai, mas só estou dando esse spoiler que a gente vai querer fazer um episódio sobre isso. Não, acho que, na verdade, a gente já falou um pouco no episódio primeiro, depois a gente quer falar bastante sobre essa questão da Previdência, mas é só para acender o alerta de sempre que a gente sempre traz aqui, né? Você é a sua Previdência. Você tem que fazer o seu plano de aposentadoria. E eu ouvi uma frase muito boa essa semana que é: aposentadoria não é uma idade, aposentadoria é um valor. A gente precisa começar a se acostumar com isso. Aposentadoria não é uma idade. Não é tipo assim, opa, fiz 60, automaticamente eu estou aposentado. Isso funcionou para as gerações anteriores. Para a nossa, não vai funcionar. Aposentadoria não é uma idade. Aposentadoria é um valor. O quanto que você precisa e o quanto que você está colocando nisso. É isso que é o recado. Gente, eu vou tatuar isso. Não, muito legal. E assim, uma última dica muito relacionada a isso também, quando a gente fala, né, no podcast, ou quando eu falo aí em eventos sobre finanças, principalmente para mulheres, eu falo muito sobre qual que é a tua prioridade no orçamento. Eu acho que a primeira prioridade tem que ser a gente realmente pensar, se você não tem uma reserva de emergência, a reserva de emergência tem que ser uma prioridade, né, constituição de uma reserva. Mas, assim, você pensar, em vez de tirar os gastos fixos e depois ver o que sobra para os seus planos, se aposentar cedo, né? Que aí relacionando um pouco a idade, é um objetivo, isso tem que estar entre as suas prioridades de orçamento. Uma das primeiras linhas tem que ser tirar dinheiro para a minha aposentadoria aos tantos anos. E para isso você vai ter que já ter feito essa conta aí de quanto você precisa, então, para se aposentar com tantos anos. E aí um segundo layer, né, um segundo nível assim de gastos que são prioritários, são os planos que a gente tem ali no médio prazo, né, que motivam a gente, que fazem a gente ter vontade, né, de fazer as coisas, e de repente o congelamento seja um deles, né? Então acho que também vale pensar no orçamento considerando a aposentadoria, porque a gente sabe que a gente fala muito disso lá no Pode Isso Meninas, a melhor coisa que você pode fazer para os seus filhos é você ter a sua independência financeira. Então, mais do que a independência deles, porque eles que se virem um pouco para trabalhar, né? Mas se você for um peso para eles, isso vai ser um problema para você e para eles. Então, cuide da sua aposentadoria realmente, assim, porque se você é mãe ou não, quer ser mãe, né, pai, enfim, isso vai ser muito relevante para a maternidade também. Maravilhoso, perfeito, perfeita essa fala. Ai, gente, eu tô muito apaixonada por esse episódio. Eu só quero fazer um último comentário, que eu tô muito feliz de ver mulheres que têm perfis diferentes. A gente tem idades até parecidas, mas, por exemplo, a Carol é mãe e a gente tá num episódio falando sobre quem decide não ter filho, sobre congelamento de óvulos, sabe? A Nai, que passou por isso, e eu que não sei o que eu quero fazer da minha vida, mas que até hoje, assim, a princípio não quero. E que a gente tá falando sem julgamento, sabe? Que cada uma tem sua prioridade, não tem que ser tipo uma contra a outra no sentido de, eu sou mãe, então, sabe, acho que quem não quer ter, falta alguma coisa pra você, e o contrário, só porque eu não quero ter, eu vou te julgar porque você tem. Eu acho que, não sei, tô bem feliz de ver isso e tô saindo super feliz do episódio de hoje. Foi ótimo, enfim, eu tô abismada que eu jamais pensaria que sei lá, eu ouvi há 2 anos atrás, hoje eu estaria fazendo um podcast. Enfim, gente, eu tô ainda me acostumando com a ideia do que tá acontecendo. Não, é um formato incrível, gente. Vocês vão amar fazer podcast. Eu sou muito fã do tipo de canal, né, de distribuição. Uso bastante, sou muito consumidora de podcast também, além de, né, ser uma podcaster. E sou muito fã, acho que vocês têm um conteúdo incrível. Agradeço demais aí a oportunidade de poder falar com vocês sobre isso. Fico à disposição aí para, né, dar pitaco em outros assuntos também. Fala onde que a gente pode te achar, Nai, para todo mundo. Vou fazer o jabá. Vou primeiro falar o jabá, né, do podcast, que é o Pode Isso Meninas, Pod de podcast, então POD,
né? D mudo. Pode Isso. Aí a gente tem um Instagram, @podissomeninas, tudo junto. A gente tá no Spotify, a gente tá no streaming da CBN também e do Valor Invest, então vocês acham a gente aí por vários canais. E também eu, aí pessoalmente, né, falando um pouco de mim, se vocês digitarem Nayara com I Bertão no Google, vocês provavelmente vão ver algumas coisas minhas. Busquem o meu YouTube, que tem já alguns conteúdos sobre congelamento de óvulos, e eu devo postar mais coisas lá. Meu Instagram é aberto, então vocês também conseguem não só me seguir, mas mandar dúvidas. Esse é um trabalho que eu tenho feito com a médica, né, de levar algumas dúvidas que surjam e a gente responder. Então, podem me escrever. Às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo. E é isso, assim. E no LinkedIn também, na Nayara Bertão, eu falo bastante sobre empoderamento feminino, mas também sustentabilidade, ESG, enfim. Aí o que não falta é assunto. 1001 facetas, muito bom. A Nay é maravilhosa. E, gente, a gente ainda vai chegar lá e vai aprender, mas hoje o que eu vou falar é: dê 5 estrelinhas pra gente no Spotify, favoritem a gente na Deezer, sigam, aperta o sininho e etc. Na próxima eu vou decorar mais plataformas de como é que a gente faz. Compartilhem isso. Acho que, gente, a gente sempre fala isso em todos os episódios, né? Compartilhe, que pode ser útil pra alguém. Mas esse assunto, acho que talvez mais ainda em outros aspectos, né? Que é um assunto que talvez seja menos falado ainda do que finanças. E a gente se vê daqui a 2 semanas. Nay, muito, muito obrigada por ter topado, por ter vindo. Obrigada, gente. Amei e realmente fico à disposição. Vamos te chamar de novo. Um beijo, gente. Um beijo. Tchau.